Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo 25. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf e de Remã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltério e com símbolos, e o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Jacur, e José, e Netanias, e Azarela, os filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Jedaías e Zeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai. Jedutum, que profetizava com harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos de seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei a Asaf, Jedutum e Remã. Então o número deles com seus irmãos eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos eram de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre quanto o discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e filhos eram 12. A terceira para Zacur, ele, seus filhos e seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A décima para Simei, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A undécima para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A duodécima para Asabias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Hananias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª para Hanani, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 19ª para Malote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª para Rotir, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalte, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maaziote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romante-Ezer, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12.